Fala, galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade aos conceitos sobre felicidade, o que nós iniciamos na aula anterior, entendendo um pouquinho, né, que foi a experiência filosófica e os conceitos, né, de felicidade e o que seriam as fontes da felicidade segundo as visões dos pensadores. E na aula de hoje nós vamos ver a visão de um filósofo, tá, do Epicuro de Samos, entender um pouquinho o que ele falava sobre felicidade. Bem, primeira coisa a se compreender é que o termo felicidade ele vem do grego eudaimonia, que significa a junção de eu com daimon, bom demônio. Então, assim, como os gregos eles tinham muitas crenças em relação aos deuses, eles acreditavam que quando a pessoa ela fosse infeliz, né, seria a junção de mal demônios, né, má sorte. E quando a pessoa era feliz, ela tinha justamente essa questão de uma espécie de semideus que acompanhava os seres humanos e que disso dava a disposição de ter sorte e serem felizes. E a maioria dos filósofos da época, né, especialmente esses gregos, eles propuseram alguns caminhos para se compreender o que seria a felicidade verdadeira. E aí propuseram caminhos sobre comportamentos intelectuais, no caso. E aí nós vamos ver esses pensadores. No caso, o pensador de hoje será o Epicuro de Samos. O que ele falava sobre a felicidade? O Epicuro, ele é conhecido como o filósofo do prazer, né? Mas quem realmente foi ele? Ele foi um filósofo grego, nascido justamente no período helenístico, né? Aliás, a sua filosofia é conhecida como a filosofia helenística, do período helenístico. Ele nasceu na ilha de Samos, né? Ele é conhecido como Epicuro de Samos, na Grécia em 341 anos antes de Cristo. Ele estudou a filosofia, né? Ele era um filósofo e deu a origem ao pensamento epicurista, né? A corrente epicurista. Ele não acreditava na imortalidade da alma. E ele tinha uma percepção que nós vivemos, morremos por acaso e depois da morte não há outra forma de vida. Então, assim, para ele, o dever do ser humano era justamente tornar a vida a melhor possível. Era viver bem, aproveitar cada segundo. Então, assim, ele era uma pessoa que era um nobre e ele buscava, nas coisas mais simples, aproveitar a vida dele. Então, assim, ele sempre aconselhou nesse sentido, né? Viva a sua vida, aproveite cada segundo. Então, a melhor espécie de vida para ele se dava através do prazer. E aí nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Então, ele dizia que cultivar as coisas mais simples, viver e ser feliz com uma vida simples era uma coisa muito possível. Então, assim, hoje se o Epicuro ele fosse vivo, ele criticaria muitas coisas em relação ao consumismo, em relação ao capitalismo, porque as pessoas elas almejam bens materiais, coisas externas, né? Então elas almejam riqueza, coisas mais supérfluas, na verdade. E aí é nesse sentido que ele discordaria, que as pessoas elas podem ser simples com um pedacinho de queijo mais simples, com um copo de água, né? Com a vida muito simples. Então, assim, era necessário as pessoas buscar ter senso de humor, né? Aprenderem a rir mais, sorrir no meio das diferentes situações, buscar ter amigos, né? Partilhar dos momentos felizes com os amigos. Para ele, a amizade, né, ter amigos e partilhar dos momentos da vida com os amigos era algo duradouro, era algo que causava prazer. Então, ele priorizava nesse sentido, que de todos os prazeres, o que era o mais duradouro, né, e o que tornava as pessoas mais felizes era justamente a amizade. Mas, assim, ele citava também algumas outras coisas em relação ao que seria a felicidade para ele, né? A felicidade para ele seria resultada através da satisfação dos desejos. E é isso que nós vamos ver, basicamente, que o livro didático que vocês trabalham. Como eu tinha falado para vocês, o Epicuro ele é conhecido como o filósofo do prazer. Então, assim, para ele, a felicidade ela é o prazer resultante da satisfação dos desejos, certo? Ter prazer é ser feliz, né? Ser feliz é sentir prazer. E aí o prazer é uma sensação. Então, assim, não é voltado a desejos, né? Mais carnais nesse sentido, não. Mas é o prazer que você tem
quando você come uma boa comida, quando você está com muita sede, um exemplo, você vai beber aquele copo de água e aquilo dá uma sensação de gostosa, né? Ai, isso também tá matando a minha sede. Então, às vezes você tá com muita fome, aí come um pedacinho de algo, né? Um pedaço de pão, e aquilo causa uma sensação em você. Então, isso é ser feliz. Você pode ser feliz com a satisfação dos desejos, né? Então, o prazer é resultante dessa satisfação de desejos. E aí, ele até recomenda, né, que deveríamos ter uma eliminação ou moderar uns certos desejos, que nós vamos compreender na teoria dele. Mas aí também, ele cita que todo ser humano, ele busca prazer, né? Ele tem através dos desejos, ele deseja algo e nisso ele busca uma satisfação, uma sensação, um prazer. E aí, pelo ser humano ele buscar ter prazer, ele quer fugir de quê? Da dor. Então, o prazer é, sobretudo, ausência de dor. Mas o que seria isso? O que causa dor? Vocês sabem que existem coisas que nos angustiam, que nos deixam infelizes, né? Então, no tempo dos gregos, o Epicuro falava que uma das principais angústias que as pessoas tinham, né, ficavam angustiadas e infelizes, era justamente as preocupações religiosas. Se tinha muitas crenças em relação às divindades, né, do período, e aí essas certas crenças, as religiões naquele momento tinha imposição de aflições. E aí os gregos eles tinham medo de ofender os deuses, de serem punidos por eles, né? Então, eles acreditavam que ter sorte ou má sorte seria algo ocasionado justamente pelos deuses. Então, aquela pessoa que vivia bem, que era feliz, que tinha sorte, era uma coisa proveniente pelos deuses. E quando a pessoa ela tinha má sorte, né, era infeliz, eles acreditavam que era uma punição dos deuses. Então, isso angustiava as pessoas. E se nós formos colocar até hoje, as pessoas, através de superstições, né, através de religiões, as pessoas também se angustiam e sentem dor, né, tem receio de acontecer algo. Outro medo que as pessoas tinham era em relação à questão do medo da morte, né? As pessoas elas ficavam inquietas em relação como seria a morte delas, né? Tem até uma passagem do trecho da Carta sobre a Felicidade, que ele diz assim: acostuma-te com a ideia de que a morte para nós não é nada, visto que todo bem e todo mal residem nas sensações e a morte é justamente a privações das sensações. A consciência clara de que a morte não significa nada para nós proporciona a fruição da vida efêmera, sem querer acrescentar-lhe tempo finito e eliminando o desejo da imortalidade. Ou seja, quando estamos vivos, é a morte que não está presente. Ao contrário, quando a morte está presente, nós é que não estamos. Então, assim, ele tentava falar sobre isso, né? Que as pessoas elas deveriam se acostumar com essa ideia de que a morte era algo que aconteceria, mas as pessoas elas não poderiam se afligir em relação à morte. E, assim, isso causa dor, causa infelicidade. E aí o Epicuro, ele falava, né, dessas dores, né, em relação a o que as pessoas pensavam, o que as pessoas buscavam. Isso tudo era sensações que não levavam a nada. No caso, levavam à infelicidade. Então, as pessoas precisavam se libertar disso. E aí, o conceito que ele fala sobre felicidade, ela leva justamente aos tipos de desejos que ele formulou, né? Para Epicuro, era necessário eliminar ou moderar os desejos, né? E aí, porque, nesse sentido, alguns desejos, eles trazem prazer, mas outros trazem dor. E aí ele faz essa divisão, né, de desejos. São 3 tipos de desejos: os naturais e necessários, os naturais e desnecessários, os não naturais e desnecessários. O que seriam os desejos naturais necessários? Algo que é natural do ser humano e é necessário para o ser humano. Seria o desejo de comer, de beber e dormir. Então, isso é algo que nasce, algo que é natural do homem, né, para ele ter prazer, para ele ser feliz. Ele precisa comer, beber e dormir bem. Então,
É natural também ele querer desfrutar de coisas mais refinadas, né? Mas às vezes, por exemplo, é desnecessário você experimentar alimentos refinados, tomar bebidas mais caras ou dormir em lençóis caros. Então, assim, são coisas simples para você viver bem, você ser feliz, né? Você pode comer uma coisa mais simples, beber uma coisa mais simples, dormir. É permitido você comer algo mais caro, se desfrutar de lençóis luxuosos? Mas com cuidado que isso não vá ocasionar a inquietação, a angústia, né? A sensação de felicidade. E aí, ele, na última, os não naturais e desnecessários seriam aqueles desejos de riqueza, né? As pessoas, elas buscam ser ricas, ter fama, ter poder, né? Ser reconhecida. Então, assim, isso é uma coisa que não é natural do ser humano e é uma coisa totalmente desnecessária. Mas é justamente isso que ocasiona muita dor, porque o ser humano, ele quer algo, ele almeja esse algo e isso inquieta muito ele. Então, nós devemos o quê? Nos contentar com pouco, viver simples para termos felicidade e prazer. E aí, quando nós eliminamos alguns desejos ou moderamos esses desejos, nós vivemos sem decepção, sem angústia e sem sofrimento. Então, o prazer, ele pode ser proveniente com um simples copo de água, um pedaço de pão, né? Pode se permitir comer uma coisa mais cara, tipo eu amo camarão, né? A sensação que eu tenho quando eu como camarão é algo caro. Mas eu não posso me perturbar em relação a ter o dinheiro para comprar o camarão, né? Ter dinheiro, na verdade, né? E aí, quando eu me perturbo em relação a isso, eu me angustio em relação a isso, isso já não é mais prazer. Mas a sensação, quando se come algo que você gosta, né? Algo que você quer, é uma coisa prazerosa demais. Então, nós podemos nos permitir, sim, a ter comer uma comida gostosa, né? Uma coisa mais cara, mas com cuidado, né, dessa sensação não ser desprazerosa ou infeliz. E aí nós devemos agir com prudência, né, a prudência racional, avaliar cada ação, cada desejo, né? Então, é nesse sentido que ele fala sobre, né, alguns desejos que são duradouros. Ele cita também os gostos que ele tem, né? Por exemplo, bom diálogo, conversar com a pessoa, né? Conversar com os amigos, contemplar a arte, né? Ouvir uma boa música. Então, ele fala que nós devemos ser seres prudentes também, seres racionais, porque assim nós conseguimos moderar, eliminar algumas coisas que nos ocasionam dor. E aí, a partir disso, nós conquistamos a autarquia, certo? Que seria justamente a questão do governo da própria vida. E nisso também acederíamos à ataraxia, que é justamente o estado da imperturbabilidade da alma, total indiferença às coisas que ocorrem no mundo. Então, ser feliz significa isso. Nós devemos ter governo da nossa própria vida, saber eliminar os desejos, moderar esses desejos, né, para termos para eliminar as dores, né, as coisas que perturbam a nossa alma. Portanto, deu para perceber que ser feliz é resultante do prazer. Então, para ser feliz, nós não precisamos de nada, nós precisamos de nós mesmos, né? Só precisa de si mesmo, né? A chamada autarquia, o governo da própria vida. Então, a felicidade, ela não depende de riqueza, nobreza, de divindades, né, ou das conquistas exteriores. O homem, ele é feliz quando ele é autônomo, quando ele tem um governo da própria vida, é independente das coisas externas. Nós devemos saber lidar com as coisas que são naturais e necessárias para nós e sabermos que somos o dono, né, e temos o governo da nossa própria vida. Ser feliz é isso. Ser feliz é precisar de si mesmo e saber eliminar e moderar esses desejos para termos uma vida resultante de prazer, de sensações que ocasionam, né, essa sensação de felicidade.